queridas, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre as orações. Mas antes de classificar as orações, eu preciso que vocês saibam o que é frase. Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Se eu grito para vocês e falo fogo, esse fogo é uma palavra única, mas que está carregada de significado. Vocês vão entender que está acontecendo um incêndio em algum lugar que vocês precisam se proteger, ajudar, socorrer. Então, essa palavrinha pequenininha, ela está carregando um significado muito importante. Então, ela é uma frase. Quando ela não tem verbo, ela é chamada de frase nominal, como o exemplo que eu dei do fogo. Fogo não é verbo. Eu fogo, tu fogos, ele fogo. Não dá para conjugar, não representa uma ação, não é verbo, é um nome. Mas é uma frase nominal. Agora, quando a minha frase, ela tem a presença de um verbo, eu a chamo de frase verbal ou simplesmente oração, ok? A oração é um enunciado de sentido completo que tem a presença de um verbo. Mesmo exemplo de uma palavra única. Se eu falo para vocês, corre! Esse corre, ele apresenta uma ação. É um verbo. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Posso conjugar, ele está demonstrando uma ação. É um verbo. É uma frase verbal ou eu chamo simplesmente de oração. Então, a oração é um enunciado de sentido completo que tem obrigatoriamente a presença de um verbo. E vamos analisar os tipos de orações que a gente pode ter. A gente tem as orações coordenadas, que esse nome já diz coordenar, ou seja, colocar lado a lado. Elas estão ali em harmonia, uma do ladinho da outra, funcionando muito bem lado a lado. Então, eu vou ter aí duas orações, que é quando eu tenho a presença de um período. O meu período ele pode ser simples ou composto. O período simples é formado por apenas uma oração. O meu período composto ele é formado por duas ou mais. Tranquilo até agora? Então vamos lá. As orações coordenadas, que são essas que caminham bem uma do lado da outra, elas são orações independentes. Elas não precisam uma da outra para que elas façam sentido, para que elas existam, tá? Se eu falo para vocês, acordei pela manhã. Acordei pela manhã. Ok. Não preciso de mais uma outra oração para que ela faça sentido. Eu acordei, ponto. Agora, se eu falo para vocês, acordei pela manhã e tomei café. Esse tomei café, repara aí que a gente tem a presença de dois verbos aí. Acordei e tomei. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações aí, eu já passo a ter um período composto. E se essas orações, elas são independentes, elas existem uma sem a outra, elas são orações coordenadas. As orações coordenadas, elas apresentam 5 tipos. As orações aditivas, que adicionam informações. Então, eu tenho uma oração principal, o acordei pela manhã, e eu adiciono uma outra informação a ela. Então, eu vou utilizar um conectivo aditivo, que é esse E aí, ó, que vai ligar essas duas orações, que são independentes, mas vão estar juntas ali. Uma segunda oração adicionando um sentido à primeira, tá? Só para a gente relembrar também, a gente usa muito nas orações coordenadas para fazer essa ligação entre uma oração e outra, os conectivos. A função do conectivo é essa, é ligar orações, tá? Então não esqueça. Então vamos lá, a gente viu que as orações coordenadas elas podem ser aditivas, adicionando uma informação. Elas podem ser também alternativas, apresentando pares de possibilidades. Ou você vai dormir, ou você vai estudar. Ora você está feliz, ora você está triste. São possibilidades. E a gente vai ver a presença aí
dos pares de conectivos se repetindo, ou, ora. A gente também tem as orações coordenadas conclusivas. Essas orações coordenadas conclusivas, elas vão deduzir raciocínios lógicos. Estude direitinho, logo será aprovado. Então, eu concluo a ideia apresentada na primeira oração. Outro tipo de oração subordinada é a adversativa. O que significa algo adversativo? É algo contrário, que ele traz ali um posicionamento adverso, um posicionamento contrário daquilo que foi apresentado antes. Então, eu falo assim para vocês: acabei de almoçar, mas estou morrendo de fome. Esse mais, esse conectivo aí, ele traz pra gente uma contrariedade àquilo que foi apresentado anteriormente. Ganhei na loteria, porém não tenho R$1 no bolso. São ideias opostas, ideias contrárias que estão caminhando juntas ali, independentemente, mas unidas por um conectivo adversativo. E a gente tem também as orações coordenadas explicativas, onde eu tenho uma oração que traz uma explicação apresentada na oração anterior. Fale baixo, pois as crianças dormem. Esse pois, ele traz o sentido aí de um porquê, ele está explicando o motivo pelo qual você deve falar baixo, para não acordar as crianças. Então, a gente tem aí, 5 tipos de orações coordenadas: alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva e explicativa. Memorize e estude. Além das orações coordenadas, nós temos também as orações subordinadas. Já é um processo totalmente diferente. Por quê? Subordinado significa ali que tem um elo de dependência. Então, essas orações deixam de ser independentes, como são nas orações coordenadas, e elas passam a apresentar uma relação de dependência. Uma oração não vai fazer sentido sem a outra. Elas precisam uma da outra para que haja esse sentido completo dessas orações. Nós vamos estudar nesse período as orações subordinadas adjetivas. Essa oração ela vai desempenhar o papel de um adjetivo. E qual é o papel do adjetivo? É caracterizar o substantivo, que é um nome. As orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronomes: que, qual, quem. Observe esse exemplo. Não gosto de pessoas. Gostar é verbo. Então, eu tenho aí uma primeira oração. Não gosto de pessoas. Não gosto de pessoas que mentem. Esse que é um pronome relativo que está aí introduzindo a minha oração subordinada adjetiva, que é esse mentem. Ele traz uma característica, lembra da função do adjetivo? Caracterizar o meu substantivo. Então, eu tenho aí esse mentem caracterizando a minha oração anterior. Então, esse pronome relativo que, ele vai marcar o início da oração subordinada adjetiva.